O Censo 2022 trouxe dados importantes sobre a educação no Brasil. Houve um crescimento significativo no número de pessoas com ensino superior, especialmente entre pretos e pardos, mas a desigualdade ainda persiste. Além disso, a pesquisa revelou que quase 90% da população brasileira tem acesso à internet, mas esse percentual varia muito entre as regiões. Para entender melhor o cenário atual da educação, o impacto da tecnologia e os desafios da inclusão, eu converso ao vivo com Flávio Roberto de Castro, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Está conectado aqui com a gente. Flávio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Will, por participar do seu programa. Estou aqui à disposição para contribuir com vocês. Eu que agradeço pela presença. Vamos pensar um pouco, a respeito desse tema. Os dados mostram, um avanço significativo na escolaridade, especialmente entre pretos e pardos. Quero entender o que contribui para essa melhora ao longo dos anos. Bom, nós estamos falando do ensino superior, certo, Wilker? Então, Isso. Nós tivemos uma expansão significativa de oferta de vagas no ensino superior. Isso começou no final da década dos anos 90 e depois veio ampliando aí nos anos 2000. A gente tem uma oferta significativa de cursos e de vagas, preferencialmente ainda no ensino privado, mas também tivemos uma expansão também no ensino público, principalmente com os institutos federais. Tudo isso, então, vem dar condição, então, para aqueles que antigamente não chegavam ao ensino superior e hoje tem uma oferta, vamos dizer assim, generosa de vagas. A gente ainda vê muita desigualdade quando a gente analisa as regiões separadamente? Sim, é claro que essa oferta de vagas, que eu disse a você, ela está ligada mais aos grandes centros e às grandes capitais. Se nós analisarmos aqui no estado de Goiás, nós temos 246 municípios, nós ainda temos municípios, que têm muita carência ainda de oferta de cursos. Isso se reflete também na educação básica, com a dificuldade nas licenciaturas. Então, ainda, tanto a rede pública, e principalmente a rede pública e a rede privada, enfrentam desafios em encontrar professores, principalmente na área de ciências da natureza, seja para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Muito bem, esses dados, eles revelaram ainda que 90%, quase 90% dos brasileiros têm acesso à internet em casa. Mas existe também um contraste entre as regiões. Quero entender como que essa desigualdade digital impacta no processo de ensino, no processo de educação. Impacta muito, principalmente pelo movimento que aconteceu nos últimos anos do livro didático, Hoje, as plataformas de ensino e a própria biblioteca virtual, ela é muito forte. Se o aluno não tem acesso à internet, como que ele vai ter acesso, então, às plataformas de ensino ou à biblioteca virtual? E isso, então, limita a possibilidade de pesquisa e de aprimoramento por parte dos alunos. Então, infelizmente, o Brasil ainda precisa avançar na oferta de internet para todos e uma internet de qualidade. Eu estou aqui analisando os dados ainda, professor. No norte do país, olha só, há cidades que menos da metade da população tem acesso à internet. Então, de fato, isso deve afetar bastante o ensino e as oportunidades, principalmente para os jovens dessas regiões, Falta políticas públicas, falta interesse dos governantes. O que falta para a gente melhorar esse cenário e oferecer tantas oportunidades quanto são oferecidas em outras regiões do Brasil? Então, a oferta de internet, a telefonia, ela avançou muito, mas mesmo com todo esse avanço, a gente ainda não conseguiu a universalização. E nós tivemos um exemplo forte aí quando nós tivemos a pandemia. O tanto que foi importante para as regiões e para os estados que conseguiram disponibilizar a internet. Esses estados conseguiram que, mesmo com aulas remotas ou com aulas online, o ano letivo não fosse perdido na educação básica. No ensino superior, nós vimos um atraso, mas ainda conseguimos prosseguir com as aulas remotas, E a minha conclusão, eu acho que vai de encontro ao que você pergunta, depois de toda essa situação que a gente viveu na pandemia e viu a importância da internet em todos os ramos, e principalmente na educação, já era tempo do Congresso Nacional
junto com o governo federal, em regime de colaboração com estados e municípios, uma política clara e efetiva de universalização da internet. Muito bem, exatamente, né? Parece que, às vezes, o que está sendo debatido lá está meio que descolado da realidade, né? Outros fatores que influenciam também são, por exemplo, o clima. A gente viu aulas sendo interrompidas lá no sul do Brasil por conta do calor excessivo. E isso a gente já sabe que deve se tornar algo mais corriqueiro, né? As temperaturas tendem a se manter altas por um período ainda. De que forma que o poder público, as secretarias de educação estão se organizando para evitar isso, para evitar que os alunos, por exemplo, percam aulas por conta de uma questão climática, por exemplo? Olha, eu sou um defensor ferrenho de que nós temos que trabalhar em 3 aspectos da educação. Os aspectos primordiais da educação são acesso, permanência e êxito. A gente está vivendo na nossa cidade aqui uma luta por parte dessa gestão nova da prefeitura e nos outros municípios também, de atender a todas as crianças de 0 a 3 anos que não têm acesso à escola. Depois de 3 a 6 anos, nós já estamos perto da universalização. E a partir de 6 anos, aí, tranquilo. De 6 a 15 anos, nós temos a oferta, então, quer dizer, o acesso a todas as crianças que procuram e adolescentes escola. A partir dos 6 anos, você não vê reclamação. Então, primeiro nós temos que vencer a questão do acesso. Depois, nós temos que tratar da questão da permanência, que durante todo o período, seja na educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? E no ensino superior, que os alunos permaneçam por todo o período. Vencendo essa segunda etapa, aí vem a principal, que é o êxito, né? Que é o resultado. Então, ter acesso para todos, manter a permanência durante todas as fases de ensino e que esse ensino seja exitoso. Então, o Brasil precisa enfrentar isso, né? E às vezes a gente verifica que há umas amarras quando se fala da educação. Então, todo projeto que vai ser defendido para melhoria e oferta de vagas, você vê que há dificuldades, que há um debate ideológico. E nós temos tantas iniciativas que são importantes, eu posso citar algumas com parcerias públicos-privadas, em que a gente tem setores, seja da igreja ou da rede privada de ensino, que tem salas que podem disponibilizar, que podem fazer parcerias, que podem oferecer vagas, mas ainda há um certo preconceito. E o principal que nós temos que pensar é que nós precisamos atender a todos com a melhor qualidade, dar oferta, né, com certeza, educação para todo mundo. Exatamente, né? Um direito, né? Que todo mundo tem que ter acesso, não apenas quem tem mais condição de vida, mais condição financeira, ou que está nos grandes centros, por exemplo. Obrigado, viu? Um abraço para você. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigado, sempre à disposição.